Você já ouviu falar dos Néfilim? Estes gigantes misteriosos são mencionados na Bíblia e têm fascinado teólogos, historiadores e curiosos ao longo dos séculos. Mas a questão que muitos se perguntam é: como os Néfilim sobreviveram ao grande dilúvio que devastou a Terra? Hoje, vamos explorar essa intrigante história e descobrir o que Moisés nos revela sobre essa verdade surpreendente. Fique conosco até o final, para entender todos os detalhes. Para começar, vamos contextualizar quem eram os Nefilim. A primeira menção aos Nefilim ocorre em Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4, onde lemos: Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é mortal. Os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Os Nefilim eram conhecidos como gigantes, filhos dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Mas quem eram esses filhos de Deus? Existem várias interpretações, mas a mais comum é que se tratavam de anjos caídos que desobedeceram a Deus. Esses seres sobrenaturais tiveram relações com mulheres humanas, resultando em uma raça híbrida de gigantes. O que torna a história dos Néfilim ainda mais intrigante é o dilúvio que Deus enviou para purificar a terra da corrupção e violência que haviam se espalhado. Noé, um homem justo, foi escolhido para construir uma arca e salvar sua família e uma amostra de todas as espécies de animais. O dilúvio foi um evento cataclísmico, destinado a erradicar toda a vida corrupta da superfície da terra. Então, se o dilúvio foi tão devastador, como alguns dos Nefilim poderiam ter sobrevivido? Vamos explorar algumas possibilidades e teorias que podem lançar luz sobre esse mistério. A primeira teoria é que alguns dos Nefilim conseguiram sobreviver fisicamente ao dilúvio. A Bíblia menciona que havia Nefilim na terra antes e depois do dilúvio. Em Números, capítulo 13, versículo 33, quando os espiões enviados por Moisés para explorar a terra de Canaã retornam, eles relatam: Também vimos ali os Nefilim, descendentes de Enaque. Éramos como gafanhotos aos nossos olhos, e assim também éramos aos olhos deles. Isso sugere que a linhagem dos Nefilim de alguma forma persistiu após o dilúvio. Uma possibilidade é que alguns dos gigantes tenham encontrado refúgio em regiões elevadas que não foram totalmente submersas pelas águas. Outra teoria é que alguns Nefilim poderiam ter se escondido em cavernas ou outras formações geológicas que os protegeram das águas. Uma segunda teoria é que a sobrevivência dos Nefilim não foi física, mas espiritual. Os anjos caídos que originalmente geraram os Nefilim poderiam ter continuado a influenciar e corromper a humanidade após o dilúvio. Esses espíritos malignos poderiam ter possuído outros seres humanos, perpetuando a linhagem dos Nefilim de forma indireta. Uma terceira teoria, que se baseia em textos apócrifos e tradições judaicas, sugere que os Nefilim tinham conhecimento avançado e tecnologias que lhes permitiram sobreviver ao dilúvio. O livro de Enoque, um texto apócrifo que não faz parte do cânone bíblico oficial, descreve os Nefilim como seres que ensinaram habilidades e conhecimentos proibidos à humanidade. Talvez, através de algum meio desconhecido, eles tenham encontrado uma maneira de escapar da destruição. Além dessas teorias, é importante considerar o papel simbólico e teológico dos Nefilim na narrativa bíblica. A história dos Nefilim pode ser vista como uma representação das forças do mal e da corrupção que persistem ao longo da história humana.
Mesmo após o dilúvio, o pecado e a rebelião contra Deus continuaram a existir, necessitando de uma contínua intervenção divina. Agora, vamos examinar mais de perto o que Moisés nos revela sobre os Nefilim e como isso se relaciona com o plano de Deus para a redenção da humanidade. Em Deuteronômio, capítulo 2, versículos 10 a 11, lemos sobre os Emins, um povo gigante que habitava a região de Moabe. Os Emins, dantes, habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Também eles são considerados Refaíns, como os Anaquins, mas os moabitas lhes chamam Emins. Os Anaquins, mencionados aqui, eram outra linhagem de gigantes, descendentes dos Nefilim. Este versículo sugere que os gigantes não apenas sobreviveram ao dilúvio, mas continuaram a habitar a terra e a interagir com os descendentes de Noé. Em Josué, capítulo 14, versículos 12 a 15, Calebe pede a Josué permissão para conquistar a região montanhosa onde habitavam os Anaquins. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os Anaquins estão ali, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo, para os expulsar, como o Senhor disse. Então Josué o abençoou e deu Hebron a Calebe, filho de Jefoné, por herança. Portanto, Hebron tornou-se herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até ao dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. E o nome de Hebron antes era Kiriate Arba, porque Arba foi o maior homem entre os Anaquins. E a terra descansou da guerra. Este episódio mostra que os gigantes não só sobreviveram, mas também eram vistos como adversários formidáveis. A presença contínua desses seres serve para enfatizar a necessidade de fé e coragem entre o povo de Israel. A sobrevivência dos Nefilim também nos lembra da luta contínua entre o bem e o mal, e a necessidade de confiar em Deus em meio às adversidades. Moisés, ao relatar estas histórias, não apenas documenta a história de Israel, mas também nos ensina lições espirituais profundas sobre resistência e fé. Agora, ao considerar essas teorias e narrativas, podemos refletir sobre o significado espiritual dessa história. Os Nefilim representam as forças do mal e da corrupção que tentam afastar a humanidade de Deus. O dilúvio foi um ato de julgamento e purificação, mas a presença contínua dos gigantes após o dilúvio nos lembra que a batalha espiritual continua. Podemos aplicar essas lições em nossa própria vida. Cada um de nós enfrenta gigantes de várias formas, sejam eles medos, tentações ou desafios pessoais. A história dos Nefilim nos encoraja a enfrentar esses desafios com fé e confiança em Deus. Em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 12, Paulo nos lembra: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esta passagem nos lembra que nossa luta é espiritual e que precisamos da força e proteção de Deus para vencer. Assim como os israelitas confiaram em Deus para enfrentar os Anaquins, nós também podemos confiar em Deus para nos ajudar a superar nossos próprios gigantes. Terminando este vídeo, gostaria de deixar um desafio para você. Quais são os gigantes em sua vida que você precisa enfrentar? Como você pode confiar mais em Deus para superar esses desafios? Compartilhe seus pensamentos conosco nos comentários. E lembre-se de curtir e compartilhar este vídeo com sua igreja para ajudar a palavra de Deus a alcançar mais pessoas. Que Deus te ilumine e abençoe.